Olá pessoal, eu decidi gravar um vídeo sobre aquele sistema banco, um sistema Spring que usa objetos transação e conta para realizar operações de crédito e débito em uma conta corrente, né? E aí você tem também os cadastros da conta corrente, a alteração da conta corrente, listagem das contas cadastradas e as operações que eu posso fazer com a conta, né? E são guardadas em objetos do tipo transação. Nós não chegamos a terminar esse sistema. E eu vou mostrar para vocês como foi que ele ficou depois que eu concluir a sua implementação. Eu vou mostrar o sistema funcionando primeiro e depois nós voltamos para o Eclipse e vemos o que foi que eu fiz a mais, né, para que o sistema tivesse todas as operações que a gente imaginou no início. Basicamente o cadastro de contas, o CRUD de contas e a parte de crédito e débito de transações na conta. Então eu adicionei o Bootstrap para que a interface ficasse um pouco melhor e mais padronizada entre as páginas e criei esse menu aqui em cima, né, com um link para Home, que vai para essa tela aqui que só tem essa imagem no centro. E aí você tem aqui o cadastro de contas e a listagem no menu Contas. E no menu Operações você pode fazer os créditos e débitos em uma determinada conta. Vou começar pela listagem. Então aqui eu não tenho nenhuma conta listada ainda. Então eu posso criar uma nova conta, tanto por aqui quanto pela opção de cadastro. Tá? Então vou criar um número de conta, conta 123, correntista, e a data da conta vamos pegar o dia 15 de outubro de 2020. Então eu já tenho a primeira conta criada, né? Adicionei aqui as operações, como vocês podem ver, de exclusão da conta, que a gente não tinha feito na aula, e também um outro botão para ver as transações da conta, uma espécie de extrato da conta. Posso criar uma nova conta, número 321, 312, vamos escolher aqui Arthur Coelho, e a data da 11 de 10 de 2020. Então tem a segunda conta aí do Arthur Coelho, criar uma nova conta, número 222, correntista Tatiana Coelho, data 12 de agosto de 2006. Certo? Então, tenho aqui as operações de criar uma conta, né? Ele cria esse formulário aqui, que a gente já tem um formulário, não tão melhorado quanto esse aqui em termos de CSS, mas a gente já fazia cadastro de contas. E a gente já fazia listagem de contas também. O que estava um pouco confuso era na hora de criar a transação. Como é que a gente faz para criar a transação? Então aqui eu posso ver as transações, por exemplo, da conta de Frederico. Então não tem nenhuma transação, saldo total 0. Tá? Então aqui ele traz as informações da conta e aqui ele mostraria todas as transações que foram feitas naquela conta. E eu posso fazer uma operação numa conta, né? Então, por exemplo, a conta é 123, eu tenho que saber o número da conta. Então você vai no banco, você informa o número da conta, não é o ID da conta. O ID é simplesmente um campo para o banco de dados. O banco de dados mantém a integridade, a identidade, melhor dizendo, relacional daquele registro, né? É a chave primária do registro. Isso aqui é uma informação, como o correntista é uma informação, a data de abertura é uma informação de negócio da conta. Então vamos fazer um crédito ou um débito nessa conta 123. Então eu forneço o número da conta, clico em próximo, ele já identifica a conta, trouxe as informações da conta e pede agora as informações da transação. Então vamos colocar aqui crédito de salário, no dia 1º de 10 de 2020, valor, vamos estar aí 2.000. Vamos realizar essa operação. Caiu aqui no Eclipse porque ele está no modo debug ligado, né? Estava debugando alguns erros, mas agora ele foi para a página de transações da conta, tá? E aí você tem aqui 2.000. Eu posso criar mais uma operação, número da conta 123, e aí eu fiz sei lá, conta de luz, um pagamento na data 14 do 10, no valor de menos R$120. E eu realizei a operação e aí vocês veem aqui. Toda vez que realiza uma operação, ele vai para a página de listar as transações da conta, que eu posso obter por aqui também. Estou na conta 123, eu quero ver as transações da conta. Então eu posso clicar aqui e ele traz as transações de uma determinada conta. Se eu pedir as listagens
dessa conta aqui não tem nada, está com valor zero. Mas a conta 123, conta 123, ela tem aqui duas transações, uma de crédito e outra de débito. E aqui o valor total que eu tenho na conta atualmente. Aqui ainda na parte de listagem das contas, eu também posso excluir uma conta. Se eu excluir uma conta, ele exclui a conta e as transações daquela conta, né? Então vamos excluir a minha conta, por exemplo. Eu poderia ter colocado aqui um diálogo, né? Pedindo a confirmação, já que a exclusão é uma operação irreversível. Né? Então tem muitas coisas ainda para serem melhoradas aqui nesse sistema, né? Eu fiz simplesmente o caminho perfeito de todos os casos de uso. Então vocês podem ver que agora eu só tenho duas contas, na hora que eu peço para listar, só tenho agora as contas de Tatiana e de Arthur. Conta 222, vamos fazer uma operação nela. Conta de Tatiana, crédito, vamos supor que ela tirou na Mega Sena no dia 1º de janeiro de 2020, valor aí de 13 milhões. Então ela tem uma conta aí com 13 milhões. E ela comprou uma casa na data, ela ganhou no dia 1º de janeiro, então no dia 1º de fevereiro de 2020, ela comprou uma casa no valor de menos 800 mil reais. Então ela ainda tem 12 milhões. Acho que eu digitei só 800 reais, ó. Ficou 800 reais, é um celular, né? Vou fazer mais uma operação de crédito aqui. Apartamento na praia. Data 1º de março de 2020. Valor 1 milhão. Menos 1 milhão. Então tá aqui, ó. Tirando a Mega Sena 13 milhões. Compra do apartamento e aqui compra da casa, né? Como eu não tenho como modificar as transações, ficou compra da casa. Mas imagina que fosse uma compra de celular aqui. Certo? Então vamos listar as contas e você tem aí as duas contas. A conta de Arthur não tem nenhuma transação. Vamos colocar uma transação na conta dele. 312. Descrição: compra celular Xiaomi. Data 5 de outubro de 2020. Valor do celular, sei lá, R$1.200. Na verdade deveria ser menos R$1.200, né? Bom, vamos supor que ele vendeu o celular e obteve aí esse lucro na conta dele. Certo? Então vamos dar uma olhada agora por dentro do sistema para a gente ver como foi que eu fiz essas melhorias. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi baixar o Bootstrap. E aí, como eu baixei o Bootstrap, eu coloquei aqui na parte de Resources os arquivos do Bootstrap. Então, vou pegar a lupa aqui. Aqui no projeto vocês podem ver que eu tenho Bootstrap min CSS e Bootstrap min CSS map. São dois arquivos que ele exige lá. Esse aqui eu notei depois porque ficava dando erro lá na console do navegador. E eu coloquei esses dois arquivos aqui dentro da pasta CSS. Criei essa pasta Icons aqui para colocar os ícones do Bootstrap também. São muitos ícones, por isso que ele demora um pouco para abrir aí. Eu não vi outra forma melhor de fazer isso, tá? Estou usando o Bootstrap 4.5, mudou uma série de coisas nele. E aqui em JavaScript eu também coloquei os arquivos que o Bootstrap utiliza. Então eu peguei aqueles exemplos que existem lá na página do Bootstrap, vi quais são os scripts que ele inclui na página e baixei todos e já coloquei tudo dentro da minha aplicação, para não ficar dependendo da rede mais, né? Aqui nas imagens eu coloquei um ícone de favoritos, né, para ele aparecer lá na abinha do navegador. E icons é para colocar nos botões, por exemplo, né? Vocês viram que os botões de listagem, vamos ver aqui os botões, conta, listagem. Ó, os botões aqui tem um íconezinho de uma lixeira, esse outro ícone aí no arquivo com mais e menos, que eu achei que representava bem o conceito de transações aqui para a nossa aplicação.
certo? Então, o primeiro passo para melhorar o visual da aplicação foi esse. Eu criei também um welcome file. Eu vou fechar a lupa. Porque aqui no Eclipse tem como a gente aumentar a fonte, né? Então eu criei um welcome file chamado index.html. Esse welcome file ele fica dentro da pasta web app, ó. Vou fechar aqui tudo. Vocês estão vendo aqui, ó, o index.html. Só que esse index ele simplesmente redireciona, tem uma tag meta, onde ele dá um refresh na página, né, 0 segundos, e manda para o URL banco/index. Esse banco/index já é uma rota anotada em um controller do Spring, certo? Se vocês olharem aqui na conta controller, aliás, home controller, né? Index, banco é o nome da aplicação, index, ele retorna para a página index. Aí essa página index, ela fica dentro de templates, ó. Tem dois index, esse index aqui e esse daqui. Nesse index daqui aí eu tenho todas as coisas do Bootstrap lá para criar o menu e tudo mais, certo? Colocar a imagem no centro, né? Essa imagem daqui, ó. Quando eu clico em Home, ele fica azul e coloca essa imagem no centro. Então, isso aqui é essa página index que fica dentro da pasta templates, que é a pasta protegida, a pasta dos templates do Thymeleaf. Então, essa daqui usa Thymeleaf. Vocês estão vendo que eu estou usando recursos do Thymeleaf aqui para colocar a imagem a partir da pasta Resources. Já essa daqui que fica na raiz da aplicação web, ela é somente um redirecionador para aquela lá de dentro, certo? E aí ela usa esse controlador aqui, esse Home Controller, para fazer isso, perfeito? Então com essa jogada eu consigo, se eu colocar /banco/index, eu vou para a página index do banco, certo? Se eu digitar somente banco aqui, ó, ele vai sempre para banco index por conta daquela configuração no WebXML, da Welcome File List, e esse index daqui tem o redirecionamento refresh para essa rota aqui que está anotada nesse Home Controller, ok? Então aqui, ó, vamos voltar aqui, /banco/index, /banco é o nome da aplicação web, né? E index é esse mapeamento de rota que eu fiz aqui no Home Controller. Então /index simplesmente retorne a página index. Veja que ele não coloca nenhum tipo de path aqui na página index, porque ela está na raiz da pasta, templates. Ela está na raiz da pasta templates, ó. Olha ela aqui, ó, na raiz da pasta templates, tá vendo? As outras estão aqui dentro. Inclusive essas de transações, elas nem existem mais. Eu criei tudo dentro de contas, como vocês podem ver. Vou até apagar aqui para depois dar um commit. Muito bem, aí o que é que mudou? Bom, aqui na parte de cadastro e listagem, não mudou muita coisa não, certo? Cadastro e listagem, a gente já tinha visto no vídeo passado. É basicamente aquilo que a gente fez. Agora, na hora que eu listo as transações de uma conta, aí sim teve mudança. É o que eu quero mostrar para vocês agora. Tá? Tanto essa parte de exclusão, quanto a parte de listar as transações de uma conta, que não existia ainda. Então, se eu pegar aqui, ó, em contas, em list, né, eu vou ter toda aquela coisa para criar um menu, né? Isso depois a gente pode melhorar criando um template, para que isso tudo que é comum a todas as páginas fique em uma única página de template. E aí a parte principal da página vai ficar simplesmente focada nisso aqui, ó, nesse main, certo? Tudo isso aqui vai ser colocado dentro de um template quando a gente estiver vendo os Thymeleaf mais na frente. Então vejam só, aqui eu tenho uma tabela, aí coloquei classe do CSS para a tabela ficar desse jeito, assim, né? E vocês veem que no final eu tenho uma coluna chamada operações, que é essa coluna daqui da tabela. E eu tenho dois botões aqui, ó, dentro da célula dessa tabela, essa coluna da tabela, que é std aqui, ó. Tenho dois A's, dois links, tá? E aí, como eu coloquei a classe para ser um botão, no Bootstrap apareceram como botões, tá? E aí nesses dois threfs aqui, sim, a imagem eu também coloquei usando o Thymeleaf com o thsource, apontando para dois daqueles ícones que eu falei que eu descarreguei os ícones aqui dentro da aplicação, na pasta icons,
E aí eu peguei o icontrash.svg, né? Esse Bootstrap está usando imagens vetoriais, por isso que ele usa essa extensão .svg. Eu não vi uma forma mais fácil de colocar o ícone, que antigamente o ícone era uma classe que você colocava no elemento i, por exemplo, e aí o botão ficava com aquela classe. Eu achei bastante confuso, não achei uma forma mais fácil. Se vocês conseguirem ver uma forma mais fácil de colocar um ícone dentro do botão, nessa versão do Bootstrap, deixa aí anotado no vídeo, tá bom? Deixei como sugestão no vídeo. Então os dois threfs desses links são o que importa para a gente, né? Aqui tem as rotas e como é que eu vou fazer a exclusão e a listagem das transações. Vamos começar com a exclusão. Então a exclusão, eu tenho aqui um link usando a expressão de link do TimeLeaf, né? Começa com arroba, e eu tenho /contas para acessar o controlador de contas, e eu tenho uma path variable no meio do path e a expressão /delete para saber que eu quero fazer uma operação de delete com aquela conta cujo ID está aqui dentro. Eu preferi usar uma path variable do que um parâmetro de query, tá? E para abastecer essa path variable, como é a sintaxe da expressão TimeLeaf? Você, depois que terminou o path, dentro do abre chaves, você abre parênteses e diz qual é o valor que você vai inserir e injetar aqui nesse ID. Então a ID vai vir da conta.id, tá? Conta.id. Essa conta, por sua vez, ela veio de onde? Ela veio dessa, só para relembrar, né? Ela veio dessa tr aqui, ó. Eu recebo uma lista de contas e aí cada conta vai ser colocada nessa variável conta e aí com ela é que eu preencho, por exemplo, o ID da conta, o correntista, né? Aqui tem o número da conta, melhor dizendo, ó. O número da conta. Mas olha só o que é que eu coloco no thref aqui. Eu coloco somente o ID da conta, ó. Isso faz com que eu gere uma URL chamado contas barra e o ID da conta. No caso aqui, essa conta é a conta de número 21. Por coincidência, o número dessa conta, o ID dessa conta é 22. O número da conta é 222, mas o ID é 22. Ó. Então, se eu clico nisso, o que é que acontece? Ele edita a conta, tá? Então, ele edita a conta por conta desse conta ID aqui, nesse href aqui, ó. Certo? Porque o número da conta é um link, onde o texto é o número da conta, e a expressão do link, né, a URL do link, é simplesmente o ID da conta. Só basta isso. Porque eu estou no path aqui, contas. Então, quando eu passo o mouse aqui por cima, eu vejo o path lá embaixo. Vamos chamar nossa amiga lupa para vocês verem. Não vai dar para a gente ver, né? Dá sim, ó. Quando eu passo o path por cima aqui do link, vocês veem que ele cria uma URL contas barra e o ID da conta só. Certo? Porque ele vai pegar exatamente esse path que eu tenho aqui, ó, banco barra contas. Lista é o recurso. Essa página aqui de listagem, tá? O meu path vai até aqui, ó. Isso aqui já é o recurso que eu quero buscar com esse path. Tá? Então, na hora que eu boto somente o ID da conta aqui no href, na hora que eu ponho somente o ID da conta, eu já estou usando aquele path anterior, que é banco barra contas. Só estou mudando o list pelo ID da conta, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, barra banco barra contas barra 21, que é o ID dessa conta. A ruta não dá para ver. Barra 22, né? Dá para ver ali um pouquinho das duas cabecinhas do número 22. Ok? Então assim eu faço o link para editar a conta. Mas vamos voltar para o delete. Então eu tenho aqui, ó, a informação da conta nessa variável. O objeto conta está nessa variável. Então eu insiro o ID da conta usando essa variável de path e eu faço contas barra id barra delete. Com isso eu acesso lá no controlador de conta essa rota, ó, que é essa daqui, ó, value id delete, tá? Então aqui eu recebo uma path variable que é o ID da conta e peço para o Spring injetar um model. E aí eu chamo o conta service delete by id, delete by id.
e depois eu coloco no model a mensagem conta e transações excluídas. Depois eu chamo o método list_contas, que é esse método daqui, ó. Eu não preciso fazer de novo a listagem da conta, porque eu já tenho isso pronto aqui, ó. Tá aqui, ó, list_contas. Então, dentro do método delete, como eu quero voltar para a listagem de contas, né? Ou seja, quando eu apagar a conta, eu quero continuar na página de listagem de contas, eu vou ver uma conta a menos na minha listagem. Eu não preciso fazer todo esse código aqui dentro de novo. Eu simplesmente chamo esse método daqui que já está pronto, ó, list_contas. No final das contas, ele vai voltar para a página de listagem da conta, tá? Quando eu chamo list_contas passando o meu model, ele também espera receber um model aqui, ó. Então bateu direitinho, ele vai listar as contas, certo? E aí ele vai dar o find all e tal, isso a gente já tinha visto. Perfeito? Esse conta service aqui, esse método delete by ID, vocês devem estar lembrados, o conta service é a minha classe, meu serviço de negócios. Eu criei um método delete by ID que simplesmente chama o delete by ID do DAO, tá? O delete by ID do DAO está implementado na classe genérica do DAO. Já tinha esse método implementado, só fiz repassar para o DAO, certo? O serviço simplesmente pegou o DAO e, obviamente, eu marco o serviço como transactional, não o DAO. Os transactions ficam na classe de serviço. Porque aqui, por exemplo, eu fiz uma operação simples, só fiz o delete. Mas eu poderia fazer o delete aqui na conta e fazer um update numa tabela de histórico. Um insert numa tabela de histórico. Eu tenho que fazer as duas coisas de forma atômica. Então, eu tenho que abrir uma transação para fazer essas duas coisas de forma atômica. Então, isso tem que ficar na classe de serviço. Se o transaction não ficasse em cima do delete by ID, ele confirmava o delete e depois, na hora que fosse fazer o insert na tabela de histórico, vamos supor, né, que o delete guardasse um histórico do que foi apagado, se falhasse, ele não ia desfazer o delete, porque já está transacionado, certo? Se o transaction tivesse em cada método do DAO, delete e do insert, seriam duas transações diferentes. Então eu não tenho como desfazer a primeira se a segunda falhou, tá? Então eu não boto o transaction em cima dos métodos do DAO, boto nas minhas classes de serviço. Eu posso chamar duas operações usando o mesmo DAO ou DAOs diferentes, de entidades diferentes, e elas vão ser feitas de forma atômica, ou faz tudo ou não faz nada. Tá? Então, o delete é basicamente isso aí. Vamos voltar agora para ver. Vamos voltar para ver o que lista as transações, né? Eu tenho também aqui uma path variable, e ao invés da palavra delete, eu tenho a palavra transações. E aí, do mesmo jeito, ó, eu injetei aqui o ID usando essa expressão do TimeLeaf. A gente vai ver mais detalhes do TimeLeaf mais à frente, mas a gente já está vendo uma série de recursos dele aqui, usando essa aplicação, né? Então, quando eu tenho uma path variable no link, lá na página, no template da página HTML, né? Usando uma expressão de link, como é que eu insiro a informação aqui dentro, né? Eu poderia, sei lá, alguém poderia imaginar que eu concatenasse, né? Com conta ID aqui, ó. Alguém poderia imaginar que pudesse ser assim a sintaxe, ó. Eclipse tem o que está acontecendo, que ele fica, às vezes dá uma congelada aqui. Alguém poderia imaginar que pudesse ser assim, ó, algo desse tipo, sei lá. Certo? Insira conta ID, concatene com esse pedaço desse string, depois com esse outro pedaço aqui, transações, e eu não precisaria desses parênteses aqui. Mas não, tá? A sintaxe é essa. Se você tem uma path variable, logo em seguida você vai ter que abrir parênteses aqui, ó, para você poder dizer qual é o valor que você vai inserir nessa path variable. Nesse caso aqui vai ser o ID da conta. Tá? E aí eu vou chamar a rota contas com o ID da conta e transações. Então vamos lá para o controller de conta de novo. Vou fechar aqui algumas páginas, que a gente não vai precisar mais. Então lá no controller de conta, sim pessoal, o controller de transação morreu. Porque antigamente eu tinha pensado o seguinte, eu criei duas entidades, conta e transações. Mas não faz sentido eu ter um CRUD de transações. Tá? Não faz sentido eu criar uma transação, listar a transação, não. Porque a transação é uma entidade fraca da conta. Uma conta existe porque ela tem um conjunto de transações. Então a transação só existe porque a conta existe. Então eu tenho que criar uma transação por meio da conta. Quando você chega no banco para depositar um dinheiro, você não diz, ó, eu quero criar uma transação aqui, está aqui as informações da transação. Não. Você diz, ó, eu quero realizar uma operação na minha conta. E aí isso lá nos bastidores, isso vai virar uma transação na conta, né? Uma linha que você vai ver no seu extrato. Perfeito? Então, por isso que eu apaguei o controlador de transação. Se vocês virem aqui, ó, só tem o controlador home para a página index e o controlador de conta. O controlador de transação, ele foi excluído.
Assim como também a parte de transações que tinha aqui, ficou tudo dentro de conta. Ó. O form para criar uma nova conta, para listar as contas. Aqui para listar as transações da conta, que a gente vai ver daqui a pouco. E para realizar as operações em cima da conta de crédito e débito. Tá? Então a gente está vendo agora a operação aqui que lista as transações de uma conta. Quando eu clico aqui, ó, ele vai listar as transações da conta e depois diz um total aqui, em cima desses valores aqui de cada transação. Vamos ver se essa daqui tem mais transações. Tem 3 transações, ó. E aqui o total final, que é a soma de todos esses valores aqui, certo? Então como é que eu chego aqui? Eu chego através desse request mapping aqui, ó. O ID da conta, né? Contas barra o ID da conta barra transações. Então eu tenho a minha path variable e um model. Essa path variable é o ID da conta. Eu coloquei lá usando essa sintaxe aqui, essa expressão de URL do TimeLeaf, certo? Contas barra ID da conta transações. Então isso vai cair nesse método daqui. E aí o que é que eu faço? Eu busco a conta com as transações dado o ID da conta. Tá? Isso aqui é o ID da conta. Find by ID, tá? Veja que eu estou buscando pelo ID da conta. A conta ela tem um ID e tem um número. Eu adicionei um número também que não existia. Depois eu percebi que número é uma informação importante na conta. Né? Então não tinha esse parâmetro aqui. Eu fiz essa adição também dessa propriedade, número aí. Esse parâmetro não, essa propriedade. Para que a conta também ficasse com um número. Né? Ela só tinha o ID. O ID é interno. O ID é do banco de dados. É para dar a identidade relacional do objeto Java. Certo? Para que ele tenha uma identidade relacional. Em outras palavras, uma chave primária lá no banco relacional. Tá? Eu criei mais essa propriedade, que é uma propriedade de negócio da conta, o número dela. Mas aqui eu estou buscando pelo ID, que é a chave primária. E eu tenho esse método ó, que eu criei também, o if transações. Por quê? Se a gente for observar aqui, a relação entre conta e transações é uma relação do tipo one-to-many, e como eu não mapeei mais nada, exceto esse cascade aqui, que significa o seguinte, o que eu fizer com a conta, faça com as transações. Se eu der um delete na conta, dê um delete nas transações. Se eu der um update na conta, dê um update nas transações. Se eu der um insert na conta e essa conta já tiver uma transação dentro desse set, faça um insert também nessa tabela de transações. Ou seja, vai fazer 2 inserts. Vai fazer um insert na tabela de transações e vai fazer um insert na tabela de contas, né? Na ordem que ele achar mais correto. Acho que primeiro na conta, depois nas transações. Já que a chave estrangeira fica em transações. As transações é quem apontam para a conta. Certo? Geralmente o lado many é onde fica a chave estrangeira na tabela. Pois muito bem, observem que aqui eu não estou mapeando nada em relação à questão do lazy ou do eager. O que é que significa isso? Todas essas operações, todas essas propriedades aqui, ó, que são de tipos simples, ou que são one-to-one, com relacionamento one-to-one, quando você dá um select numa conta, ele já busca essas operações, essas propriedades, o ID, o número, a data. Se existisse uma associação one-to-one, ele traria também o objeto one-to-one. Mas quando eu tenho uma anotação one-to-many, ele trabalha de forma lazy. A JPA eu estou falando, tá? Isso tem nada a ver com Spring, é JPA. Então, o que que acontece? Ele não traz as transações, porque pode ser que sejam muitas transações, 1 milhão de transações. Então não faz sentido eu dar um select de 1 milhão de transações, trazer isso para a memória e depois eu nem vá usar as transações. Sei lá se eu vou usar as transações. Então, por default, a JPA trabalha de forma lazy, isso é preguiçosa, né? Ela não traz as transações até que você mexa aqui no objeto transações. Você dê um size nele, você faça um for em cima das transações, você pegue o elemento 3 do conjunto de transações, né? Sai iterando, 3 não dá, né? Porque 7 não tem índice. Mas você verifique se existe uma transação dentro desse conjunto. Qualquer coisa que você for fazer com essa coleção, que mexa na coleção, que toque na coleção, aí nessa hora ele vai pedir para o JPA disparar um select, tá? E aí ele vai trazer uma certa quantidade de transações. Aí isso vai depender de outras coisas, como por exemplo, o batch size que você tiver definido para a quantidade de transações que ele vai trazer por vez, certo? Se você não disser nada, ele traz o default, vai trazer tudo, vai buscar todas as transações. Mas ele só faz isso quando você mexe nas transações. Se você não mexer nas transações,
ele não vai fazer nenhum select em cima da tabela TB transações. Então, do jeito que está, esse one-to-many aqui está mapeado de forma lazy. Então, na hora que eu trago a conta aqui, ó, na hora que eu pego aqui no meu controller e digo find by ID, vamos pegar o meu controller service. Meu controller service tem um find by ID. Busque por ID. O busque por ID, o que é que ele faz? Ele dá um find by ID. Esse find by ID, quem implementa é o DAO genérico. Certo? O que é que o DAO genérico faz? Ele simplesmente usa o método find da JPA. Então esse método find, ele traz a conta, dá um select na conta, mas não traz as transações, porque ele trabalha de forma lazy. Tá? Mas eu vou precisar listar as transações na página, concordam? O que é que eu estou querendo buscar aqui com essa rota? Mostrar as transações de uma conta. Então eu não posso simplesmente dar um find by ID. Eu tive que criar um outro método no meu service chamado find by ID with transações. Eu tenho que puxar as transações também antecipadamente, senão ele vai dar um erro de lazy initialization exception. Isso tudo tem a ver com JPA, tá pessoal? Não tem nada a ver com Spring não. É só porque em aplicações web esse problema ele aparece com ele aparece muito mais, porque a gente tem aí o protocolo HTTP no meio do caminho. As coisas não estão acontecendo sempre com a entidade, o Entity Manager que eu estou usando, ele está sendo criado e destruído a cada request. Então eu fico perdendo o contato com o banco de dados. Diferente de uma aplicação standalone, que eu crio um Entity Manager e mantenho ele enquanto o usuário estiver com a aplicação aberta lá na tela do computador dele. Quando ele clica no ícone vermelho do Windows, ele fechou a aplicação, aí ele vai fechar a Entity Manager. Então a sessão de trabalho numa aplicação desktop dura o tempo que a aplicação estiver rodando no seu sistema operacional. Aqui não. Tá? O Entity Manager vai durar o tempo que atendeu o request. Deixou de atender o request, o Entity Manager morre e com ele todas as associações de objetos na memória que precisariam, por exemplo, ser buscados de forma lazy. Então eu tive que criar esse método aqui na classe de serviço, que na verdade repassa para o método DAO que eu criei também. Ó, aí minha conta DAO apareceram aqui ó, dois métodos de queries. Como eu falei para vocês, são esses métodos que a gente coloca nos DAOs concretos. No DAO genérico está o basicão. Nos DAOs específicos, você vai colocar coisas que dizem respeito à conta apenas. Nesse caso específico, eu quero trazer a conta e também as transações da conta. Porque as transações não virão, porque o mapeamento foi lazy. Outra forma de eu resolver esse problema seria colocar eager aqui. Ó. Eu viria aqui e colocaria fetch type eager. Mas aí o que é que acontece? Toda vez que eu der um select numa conta, ele vai sempre trazer as transações. Aí eu não precisaria desse método aqui na conta DAO. Não precisaria disso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Certo? Só que qual é o problema disso? Isso não é uma boa estratégia. Você mapear os relacionamentos one-to-many de forma eager. Você não sabe quanto esse conjunto aqui vai crescer com o tempo. Então no começo pode ser que a aplicação seja rápida e com o tempo o desempenho dela deteriore. Aí você fica sem saber por quê. O que é que aconteceu? Vou comprar mais memória, vou comprar mais CPU. Não. São as configurações de JPA que estão mal feitas, certo? Você tem que fazer um ajuste fino. Então o recomendável é que você não mapeie esse atributo fetch, ou então, se você quiser deixar explícito aqui, né? Até para mostrar que a política da sua empresa é trabalhar sempre de forma lazy, né? Para que nenhum folgado chegue ali e mude o fetch, você pode explicitar que quer fazer isso de forma lazy. Mas se você não mapear esse atributo fetch do one-to-many, o default da JPA e do Hibernate, da maioria dos providers de persistência, é mapear de forma lazy relacionamentos one-to-many e many-to-many. Tá? One-to-one e os comuns, né, com tipos simples, ele traz sempre no select. Tá? Mas esses daqui não. One-to-many, many-to-many, ele não traz. Então por conta disso eu tive que criar esse método daqui no DAO. E o que é que esse método faz? Ele usa a JPA para... Não vou trazer somente a conta. Eu vou trazer a conta e as transações. O Find by ID, que já está mapeado aqui no Generic DAO, já está implementado aqui, melhor dizendo, ele só traz a conta, não vai trazer as transações. E aí eu lanço mão de um Select que antecipa a busca pelas transações também, porque eu sei que eu vou usar as transações naquela página. Não vou usar somente informações da conta. Tá? Eu podia ter outras associações aqui de conta one-to-many com outros tipos de entidades. À medida que meu sistema vai crescendo, só tem duas entidades aí, conta e transação. Né? Podia ter, por exemplo, o correntista. O correntista da conta é um string hoje em dia. O correntista é um string, poderia ser uma classe correntista. Eu poderia ter mais de um correntista, uma conta conjunta, por exemplo. Então, one-to-many
seria também tratado de forma lazy. Então, se eu for numa página precisar da conta e dos correntistas, eu faria a mesma coisa que eu vou fazer aqui para as transações. Então, eu vou dar um select distinct C, from conta C, né? Então, eu estou mostrando aqui, estou trazendo objetos do tipo conta nesse select, basicamente trazendo uma lista de contas, e eu faço um left join, ou seja, vou trazer a conta e vou trazer todas as transações onde fetch, e aí usa essa palavrinha fetch aqui, ó, left join fetch, ou seja, eu vou fazer um join, né, com as transações, com a minha propriedade de transações, ó, e eu vou fazer um fetch, eu vou trazer antecipadamente as transações, de forma eager as transações, mas eu faço isso na query, porque pode ser que em outro momento eu não precise, vou trabalhar por default de forma eager, mas nesse momento eu quero trabalhar de forma lazy, mas nesse momento eu quero trabalhar de forma eager, tá? Eu quero trazer antecipadamente os objetos. Se eu não trouxer antecipadamente, na hora que ele estiver iterando em cima daquele for para mostrar na hora que ele estiver mostrando as transações aqui, nessa parte aqui, ó, da tabela, essa página daqui, ela também vai ter um for each, onde ele vai pegar todas as transações da conta e vai mostrar aqui. Então, na hora que ele tentar buscar a primeira transação aqui nesse conjunto de transações para colocar nessa variável, ele vai lançar uma exceção do tipo lazy initialization exception, dizendo o seguinte, ó, esse set aqui está vazio, tá? A conta está na memória, mas eu não tenho mais o entity manager que eu trouxe a conta, não é mais o entity manager que tem hoje no request. Eu precisaria reatachar a conta ao entity manager, ou eu poderia ter trazido antecipadamente as transações. Existe essa outra estratégia também, que é criar um novo entity manager e reatachar a conta a esse entity manager, certo? Só que eu preferia usar a estratégia do fetch, né? Do eager fetch. Então aqui no DAO, eu sei que eu vou mostrar as transações, então eu tenho um método específico para trazer a conta e left join fetch as transações, certo? Que eu estou chamando de T aqui. Onde o ID da conta é igual ao ID, tá? Porque eu trago as transações e a conta dado o ID da conta, ou seja, a chave primária da conta. E aí eu dou um get single result, porque eu vou trazer uma única conta. Eu tinha falado que ia trazer uma lista, né? Mas não. Esse método aqui busca aquela conta com aquele ID, tá? Só que a conta vai vir a conta mais as transações. E aí, como sugestão, vocês já sabem JPA melhor do que eu sugiro que vocês rodem esse código em modo debug, né? E botem breakpoints, exatamente aqui o breakpoint vocês vão colocar, ó, nesse ponto aqui, ó, essa linha 69, e aí vocês rodam o sistema com esse método do DAO desse jeito e depois tira esse left join transações T aqui, deixa só assim, ó, tira essa parte marcada aí, ó. E aí vocês vão ver que com o left join a conta já vai vir com o set de transações preenchidos e sem o left join a conta vai vir com um set vazio. Ou seja, ele não deu select na tabela de transações para preencher o set de transações da conta. Certo? Então eu tive que fazer isso aqui. Tive que fazer também, criar um outro método, que esse daqui, por sua vez, busca a conta pelo número. Essa busca pelo ID, que é a chave primária da conta, e essa busca pelo número, que é uma propriedade da conta. Certo? A única diferença delas é esse. Find by ID e find by número. Eu podia ter colocado aqui end transações, né, para ficar padronizado aqui o nome. Vamos fazer isso aqui. Depois eu dou um commit aí. Eu gosto sempre de manter a nomenclatura padronizada, porque aí não gera dúvidas. E aí, está trazendo sua conta? Está trazendo também as transações? Certo? Então, find número end transações. Find by número, aqui é find by ID. Não precisaria nem botar conta aqui também, né? Já que está dentro do método de conta DAO, só pode ser a conta by ID. Então, find by número, find by ID, duas alterações que depois eu comito lá. Certo? Voltando lá para o controller, então, ó, eu recebi o ID da conta. Como foi que eu recebi? Rememorando aqui, eu passei ele através de uma variável de path, o ID da conta. Certo? E eu tenho o ID da conta como? Porque eu iterei na tabela mostrando as contas na página de listagem de contas. Então, eu tenho um objeto conta aqui, né? Eu vou montar aqui as informações na tabela, né? Cada célula da tabela vai ter uma informação, o número da conta, correntista, a data formatada. Eu usei esse elemento, ó, dates.format. Hashtag dates.format é um elemento do TimeLeaf que a gente vai ver depois.
E aqui eu passei o pattern, exatamente como na classe Simple Date Format. Certo? Dia, mês com M maiúsculo e ano com Y minúsculo. Ok? Então isso aqui formata datas. Certo? A gente vai ver esses elementos depois com mais calma com TimeLeaf. Mas aí eu não resisti para a data não ficar feia, eu já usei aqui, antecipei aqui um assunto. Bem, pessoal, então eu recebi o ID por aqui, né? Fui para a rota conta ID transações. Isso chegou aqui no meu controller, ID transações, né? Conta já está mapeada aqui na classe, ó. Né? Tem um request map na classe, a gente já viu também na aula passada. Então todos esses métodos têm que começar com contas. E esse aqui pega uma conta e mostra as transações dela, né? Então esse ID daqui é o da conta. Aí eu usei aquele método findID with transações, ó. Já mudou o nome do método aqui, mudei lá no DAO. Na verdade eu tinha mudado só no DAO, né? Aqui no Surface eu já tinha colocado find by ID with transações. Aqui é end transações, né? Eu vou colocar aqui end transações não, com transações. Conta a conta pelo ID com as transações. Vou alterar aqui no DAO também para ficar padronizada a nomenclatura. Então lá no Service eu tenho o if transações, find by número, vou mudar aqui o nome do método do Service também para ter o if transações. Certo? Então eu tenho find by número, find by ID. Simplesmente chama o respectivo método do DAO. Find by número, with transações, find by ID, with transações. Tá? Todos os dois métodos usam o fetch antecipado das transações. Perfeito? Ó, esse aqui também usa. Ó, left join fetch transações T. Perfeito? Volta para o controller. Estou demorando muito aí no DAO. Então isso aqui vai trazer a conta com as transações. E aí o que é que eu faço? Eu simplesmente vou agora para uma outra página chamada transações, dentro da pasta contas. Então dentro da pasta contas aqui, ó, eu tenho essa página transações, onde eu faço o quê? Primeiro eu mostro algumas informações da conta, já que eu passei a conta como atributo do meu model, né? Ó, meu model recebe um atributo que é a conta que eu peguei aqui, cujo ID eu passei na Path Variable, e aí mandei para a página de contas / transações, que é outra página que eu criei que não existia, que é essa página daqui, tá? Ela tem todo o catatal de coisas do Bootstrap para mostrar o menu, blá blá blá, que depois a gente vai tirar para ficar mais bonito. E aí ela mostra algumas informações da conta, ó, eu acesso a conta aqui com as expressões do TimeLeaf, né? Aqui formatei de novo a data usando o formatador dates.format, a funçãozinha dates.format. E aí eu coloquei aqui, fiz uma interação no TR, né? Na parte do body da tabela, conta.transações, porque agora as transações vieram. Se eu retirar, como eu falei para vocês, essa parte daqui que está marcada em azul, nesse momento aqui dessa página, quando ele tentasse pegar as transações para jogar aqui para essa variável uma por uma, daria um erro de lazy initialization exception. A gente pode até mostrar essa exceção acontecendo depois, tá? Depois que eu terminar de explicar aqui. E aí, pessoal, vocês têm aqui na tabela a listagem das transações. E no final você tem um TH, né, com call span 2, que é o total, a totalização. E aqui eu usei outro formatador também, ó, do TimeLeaf, que é o numbers.format.currency. Essas funções geralmente elas têm essa característica, ó, dates, hashtag dates, e aí tem um método format. E tem o hashtag numbers, e tem vários métodos format. Format decimal, format currency já bota o símbolo da moeda, né? Conta.saldo, onde conta.saldo é um método que só tem get, tá? Ele não é uma propriedade da conta. Na verdade, ele é uma propriedade da conta. Ele não tem uma variável para guardar a informação na tabela. Ele simplesmente faz um for aqui em cima de todo o conjunto de transações, né? Inicializa um total com big decimal 0, que é o valor neutro da adição. E aqui eu faço, ó, para cada transação, pegue o valor da transação e adicione a total. Total, add, valor da transação, joga em total. Certo? Esse add aqui não modifica esse total. Ele gera um novo big decimal. Big decimals, assim como string, são inalteráveis. Então ele joga aqui em total e no final retorna o total. Então isso aqui eu criei uma propriedade da classe conta que não tem uma variável de instância. Só tem um método get.
Tá? Ela não tem o método set, que eu não posso mudar o saldo eu só posso concluir. É uma propriedade derivada, como a gente chama. Tá? Não é uma propriedade básica, como a data, o correntista, as transações, o número. Mas eu posso derivar ela a partir da coleção de transações. Então aqui eu formatei o saldo, né? E coloquei aqui numa cor mais escura aqui, um dark gray. E aí vocês veem dessa forma aqui, ó. Certo? Cada transação, cada linha dessa foi gerada por aquele TIT aqui, ó. Dentro do TR. Né? O TR é uma linha da tabela. E aí eu botei aqui os styles todos do Bootstrap, para a tabela ficar mais bonita, né? E aqui em cima as informações da conta, ó. As informações da conta eu coloquei aqui, ó. Criei um unordered list. Coloquei essa classe aqui também do Bootstrap, tá? E aqui eu coloquei as informações da conta que eu passei lá no controller como atributo do meu model. Então meu objeto conta está disponível nessa página transações aí, ó. Posso usar $conta, ponto, e a propriedade da conta. Tá? Inclusive passando aqui para o formato. Ó. Veja que eu não coloco dólar de novo. Ó. Dólar é uma vez só. Eu não boto dólar dentro de dólar não, tá? O dólar é uma vez só, e aí eu tenho a função datesFormat, e aí eu já uso direto a variável conta.data. Ele vai acessar a propriedade data do objeto conta. Perfeito? Para formatar nesse padrão aqui. Então isso foi a lista de operações de uma conta que eu posso obter clicando nesse botãozinho aqui. Cliquei no botãozinho, ele vai mostrar a lista de operações daquela conta, certo? Se eu passar o mouse aqui, ó, vocês vão ver, chamar a lupa novamente. Eu posso diminuir também essa janela, né? Para que ela fique menorzinha e dá pra gente ver. Dá pra gente ver melhor, mais de perto. Vou fazer aqui sem a lupa, para ver se eu consigo me organizar aqui. Pronto, olha só aqui, ó. Vocês estão vendo aí na barra do navegador, né? Show, lupa. Localhost 8080, banco, contas 21, ó. Ele inseriu o ID da conta 312, que é o ID 21. Da conta 222, como eu falei para vocês, por coincidência o ID é 22 também. Barra transações. Com isso eu acesso aquele controlador lá da classe controller, conta controller, que vai listar as transações daquela conta específica. Agora vamos ver a outra operação. Para finalizar aqui, vamos ver como é que eu fiz essa operação de crédito e débito. Então ele começa pedindo o número da conta. Lembrando aqui como é que a gente faz a operação. Então eu vou dizer a conta 222. Ele identifica que a conta existe, né? Mostra as informações da conta e pede detalhes da transação. E aí eu digo detalhes da transação. E aí ele mostra aqui a informação sendo adicionada. Como é um set, não traz com nenhuma ordem, né? Mas eu poderia ter um ordenador Java para ordenar, sei lá, por data ou por valor. Isso também são coisas que a gente pode adicionar depois em forma de melhorias na interface, para melhorar a experiência do usuário. Certo? Então vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Primeiro, o link para cá. Ó. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou acessando uma outra roda chamada contas/operação. Então vamos ver lá no controlador. Isso eu coloquei no menu. Ó. Contas/operação é o menu crédito-débito. Então vamos ver no controlador de contas, contas/operação. Está aqui. Ó. O que eu recebo como parâmetro de contas/operação? O string número da conta, uma transação, certo? E o model. Ok? A primeira coisa é o seguinte, se o número da conta vier nulo, que é o caso aqui, quando eu acesso pela primeira vez, ó. Quando eu acesso pela primeira vez, esse número da conta é nulo. Esse número da conta ele vem nulo. Ele vai ser igual a nulo. Então o que eu faço? Simplesmente coloco uma transação vazia, tá? E retorno para contas/operação.
A página barra operação, por que eu tive que passar essa transação vazia? Porque ela tem um formulário com aquele TH Object. Aqui, ó, transação. Então eu preciso passar um objeto de transação, nem que seja vazio, senão esse form não vai ser exibido. Tá? Mas essa página daqui, ela tem um porém, ela tem esse div aqui que divide a página em duas partes. A página que pede o número da conta, que é essa daqui, e a página que exibe as informações da conta e pede os dados da transação. Está tudo dentro da página operações. E aí eu mostro a primeira parte, que é essa daqui, que pede o número da conta, se conta for igual a nulo. Certo? Conta é nulo na primeira vez. Eu peço porque o controlador não passa uma conta, passa uma transação. Ó, mas não passa uma conta lá para a página operação. Então aqui na página operação, conta vai ser nula. Então ele vai mostrar esse formulário daqui, que é o formulário que pede o número da conta. Ó. Número da conta, e aí o ID dela e o name é no conta. Tá? E o botão submit, que é o próximo. É exatamente essa página daqui. Certo? Então, a primeira vez que eu acessei essa página, acessando o menu, no conta era nulo. Acompanhem comigo. No conta era nulo. Então, o que é que eu fiz? Eu entrei nesse método aqui. Esse método eu posso entrar nele 3 vezes. Ó. Tem esse if aqui, tem esse else if e tem esse else. Então, em 3 momentos eu chamo barra operação, contas barra operação. A primeira é no menu. E eu passo sem nada, sem parâmetro nenhum. Então, no conta é nulo. Como no conta é nulo, eu coloco uma transação só para satisfazer aquele formulário lá e dou um return aqui em contas.operação. E ele vai mostrar o que aqui? Ele vai mostrar essa parte daqui, ó, porque contas é nulo. Essa daqui ele não mostra porque contas tem que ser diferente de nulo. E eu não tenho uma conta aqui agora, contas é nulo. Então ele mostrou para mim essa página. Aí eu forneço o número de uma conta, 222, e clico em próximo. Dessa vez eu tenho um número de conta. Tá? E aí eu acesso quem quando eu clico em próximo? Qual é o action? Também é a operação. Ó. Segundo momento em que eu estou usando contas barra operação. Não preciso botar contas aqui porque eu já estou dentro do path de contas. Tá? Essa página aqui está dentro da página contas. Então eu não preciso botar barra contas aqui. Ok? Se eu tivesse que colocar, eu teria que colocar um TH action aqui e fazer algo desse tipo aqui. Ó. Aí dá mais trabalho. Barra contas barra operação. Aí tem que colocar a barra para ele dizer que é o nome que vem depois do nome da aplicação. Esse barra aí representa o nome da aplicação, que é banco. Certo? Então dá mais trabalho. Eu preferi usar HTML puro e deixei simplesmente a operação, já que eu estou dentro da pasta contas. A página está dentro da pasta contas. Então ele vai acessar a operação. Na hora que eu submeter o número da conta, ele vai acessar a operação. Então voltamos para cá. E o número da conta agora vai ter um valor, que foi o valor que eu coloquei lá, 222, na página anterior. Aquela que tinha o botão próximo. O número da conta é igual a nulo? Não, é 222. Se transação agora .getValor for nulo, transação ele sempre vai injetar um objeto, pessoal, tá? Sempre vai injetar um objeto vazio aqui. Mas esse objeto ele existe. O Spring injeta um objeto transação aqui, porque eu estou dizendo que eu preciso de um parâmetro de transação. Ele não injeta nulo aqui não. Ele vai injetar um objeto vazio, sem nenhum valor nos campos, né? Descrição da transação, valor da transação, ID da transação, vai vir tudo nulo, mas é um objeto criado, tá certo? Então eu verifico somente se o valor da transação é nulo. Se o valor da transação vier nulo, é porque eu não criei uma transação ainda. Eu não estou mandando uma transação pelo formulário de transação, certo? Então eu tenho que exibir essa página daqui, ó. Então o que é que eu faço? Eu pego a conta, encontro a conta pelo número da conta, porque aqui eu estou recebendo o número da conta, não mais o ID, por isso que eu tive que criar aquele outro método no DAO, find by número. Eu já tinha o find by ID, criei o find by número. E ele traz a conta para mim, ó, já com as transações antecipadamente, tá? Para não dar o lazy exception de novo. Ó. Então, ó, ele vai executar esse método daqui, tá? E ele vai trazer a conta. E aí o que é que eu faço? Coloco a conta lá de novo, tá? Como eu vou ter uma conta, certo? Isso aqui não vai ser exibido de novo, que é a parte inicial, que eu peço o número da conta, e o que vai ser exibido é essa parte aqui de baixo. Por isso eu fiz um chaveamento. Na mesma página, eu tenho a primeira parte, né, como se fosse um wizard, um assistente. Tenho a primeira parte, que pede o ID da conta, e a segunda parte, que já mostra as informações da conta e o formulário para eu cadastrar uma transação para ela. Certo? Então, em vez de criar duas páginas, uma que só para pedir o número da conta e outra só para mostrar as informações da conta e o formulário da transação, eu botei tudo dentro da mesma página e usei esse div if aqui, ó,
thif para verificar. Se eu não tenho conta, então peço o número da conta. Se eu já tenho conta, e aí o controller põe a conta aqui, ó, model attribute conta, então vai fazer com que essa página aqui apareça diferente dessa daqui que não tem conta. Essa eu não coloquei conta no model, essa eu coloquei conta no model. Então vai ativar esse if aqui. Esse aqui vai ser true e o outro vai ser falso. E aí eu mostro as informações da conta e o formulário da transação. Ó. Agora eu vou botar algumas coisas aqui na transação. E vou clicar em realizar a operação. Quando eu clicar em realizar a operação, o que será que ele vai mostrar para mim? Então vamos ver o action desse formulário da transação. Ele também, ó, o action do formulário, também acessa a operação. Lembra que tem 3 if lá dentro do controller? O primeiro para pegar a página que mostra, digita o número da conta. O segundo para pegar a conta e mostrar a página de novo, aí vai aparecer as informações da conta e o formulário da transação. E o terceiro para efetivamente cadastrar a transação. A diferença desse daqui para esse de baixo é que esse aqui, o if, a transação não tem valor. E nesse aqui a transação vai ter valor. Ó. Porque eu vou preencher o valor dela aqui. Mas eu não estou checando isso, tá? Se eu digitar nulo aqui, ele volta a mostrar a página exatamente do mesmo jeito que antes. Ó, voltou para a própria página, tá vendo? Porque eu não digitei valor. Ou seja, tem que ser melhorado ainda, muita coisa ainda nessa aplicação. Mas aí eu vou clicar aqui em realizar a operação fornecendo o valor. E aí ele veio para a página de listagem com a informação aqui, ó, a transação adicionada, certo? Então ele vem para cá e ele pergunta, número da conta é nulo? Não, o número da conta não vai ser nulo, porque olha só o que eu fiz aqui, ó. Aí tem um truque do pulo do gato aqui, ó. Eu coloquei um campo hidden aqui, escondido, que tem o id e value no conta, que é para ele não cair de novo aqui no controlador, nessa primeira parte, onde conta é nulo, certo? Então eu tenho o número da conta, então o que é que eu fiz? Coloquei um campo hidden, tá? Campo hidden, e aqui, ó, aliás, eu tenho 2 campos hidden, um para informação da transação, o id da transação, e outro campo hidden para o número da conta, certo? Então esse campo hidden aqui, ele tem um thvalue, que é o número da conta, tá? E o id e o name dele vai ser no conta. Com isso, esse parâmetro daqui, ó, vai ser abastecido por esse campo hidden aí do formulário. A transação vai ser abastecida pelo data binding do Spring, por conta desse THObject aqui, ó, que vai fazer o binding. Então eu tenho um objeto do tipo transação, ele vai se ligar com esse parâmetro transação. E o model vai ser a injeção de dependência do Spring para mim. Então, no conta é igual a nu? Não, no conta não é igual a nu, porque eu tenho esse campo hidden aqui, que vai passar o número da conta. Voltando lá para o controller. Aí vai perguntar agora se o valor, né? Eu podia usar o id aqui, ó, talvez o id. Mas o id sempre vai ser nulo, né? Mesmo quando eu estiver criando uma nova transação. Mas aí impede que o cara digite um valor nulo, né? Então, id nulo. Então, no conta é igual a nulo? Não. Transação getID igual a nulo. Eu tenho que deixar o valor aqui, porque o valor é um campo preenchido. Então, depois eu tenho que pensar na forma de melhorar isso aqui. Mas aqui eu estou usando o valor. Valor igual a nulo? Não, eu preenchi o valor. Lembra que eu preenchi o valor 11, 11, 11, 11? Vamos fazer uma operação aqui. Crédito. Conta 1, 2, 2. Então eu vou preencher o valor aqui, ó. Então o que é que está indo aqui nesse formulário? Está indo escondido dentro do formulário. Está indo o ID da transação, que é um campo hidden, e um parâmetro chamado noConta, que também é outro campo hidden. Certo? Esse campo hidden primeiro, ele na verdade é um campo, ó, thfield, desse objeto transação. Assim como a descrição também é um campo desse objeto de transação, assim como o valor também é um campo desse objeto de transação, assim como a data também é um campo desse objeto de transação. Então ele vai reunir todas essas operações, esses valores separados em campos do formulário, e vai juntar tudo no objeto de transação e vai injetar aqui no meu controlador. Tá? O noConta é o campo hidden, e é diferente de nulo. Transação getValor vai ser diferente de nulo também, porque eu vou fornecer um valor aqui, ó, por campo valor. Então ele cai nesse último else aqui, ó.
Esse último else, o que é que ele faz? Ele encontra a conta com as transações, vai buscar a conta com as transações, por quê? Porque eu vou adicionar uma transação ao set de transações, então eu tenho que antecipar a busca pelas transações, tá? Se você usar find by número, sem usar a busca precoce pelas transações, não vai dar certo, vai dar um lazy initialization exception. E aí eu chamo um método conta service chamado add transação. Ó. O que é que esse método faz? Esse método recebe uma conta e uma transação. O que é que ele faz? Adiciona a transação à coleção de contas. Né? Esse método add aqui já faz o relacionamento bidirecional entre transações e conta. Isso é importante, né? Você fazer essa bidirecionalidade. Adicionar a transação aos set transações, certo? E aquela transação dizer quem é a conta dela. Eu preciso fechar os dois lados da associação. Porque eu tenho um lado one e tenho um lado many. Então esse add transação faz isso. Então eu só fiz chamar esse método de conta adicione transação e fiz um update na conta. E notem que o método do serviço também está transactional. Eu fiz um update em conta, mas não alterei nada de conta, certo? Mas eu alterei sim, eu alterei o set da conta. Eu adicionei uma transação. Então ele vai gerar um insert na tabela TB transação, para inserir aquela nova transação naquela conta. Ok? Então isso é considerado um update na conta. Eu não fiz um insert na entidade de transação. Tá? Eu usei o DAO de conta e fiz um update na conta. Porque eu modifiquei uma propriedade da conta que foi o set dela. O set dela tinha N elementos, agora tem N mais 1. Então na hora que eu der um update na conta, ele vai identificar que eu alterei aquela coleção de transações e diz, opa, tem uma transação a mais aqui que não está no banco de dados, está com ID igual a 0. Então eu tenho que dar um ID igual a null. Então eu tenho que dar um insert na tabela TB transações. Na hora que ele faz isso, desculpem, ele cria uma chave estrangeira de transação para conta e tudo fica fechado. Certo? Continuando aqui o controller, ele adiciona a conta como atributo do model e vai para, dessa vez não vai para contas operação, como as outras voltaram para a mesma página operação, vai para conta transações, que é aquela página que lista as transações da conta. Tá? Vou botar um valor diferente aqui. Então, ó, 333 apareceu aqui, que é nessa conta que mostra as transações de uma conta. Eu também posso chegar nessa página por aqui, ó. Não era essa conta, essa daqui, ó. Tá vendo? Então eu posso obter a listagem de transações por aqui, ou na hora que eu faço uma operação e ela se concluir, eu também caio nessa página daqui de listagem. Certo? Com isso, conclui-se o sistema. Só faltou implementar aqui a operação de sair, que agora que eu bati o olho aqui e vi o botão sair, que seria, na verdade, a gente não tem uma página de login, né? Vou deixar como exercício para vocês fazer um login e depois sair. Isso a gente vai ver ainda nas próximas aulas, quando a gente trabalhar com sessões com o Spring. E também quando a gente trabalhar com templates no TimeLeaf, a gente vai dar uma melhorada nessas páginas. Portanto, eu vou comitar esse projeto lá no Bitbucket, vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo, e aí vocês podem baixá-lo para estudá-lo, tá bom? Por enquanto, pessoal, é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês do sistema. Quaisquer dúvidas, podem postar aqui no vídeo, ou então lá no nosso chat, ok? Até mais!